Minha melhor amiga pediu meu vestido emprestado. No dia seguinte ela era tendência no Twitter. Eu sou Clara. E para ser absolutamente sincera, minha vida, até aquele dia fatídico de um sábado de outono, era uma tapeçaria de tons pastel. Confortável, previsível, com bordados delicados de pequenas alegrias discretas e ansiedades gerenciáveis que eu mantinha sob controle com listas e rotinas. Eu era uma professora de literatura de ensino médio, com uma paixão inabalável por romances do século XIX, especialmente as Irmãs Brontë, e uma rotina meticulosamente organizada que me permitia mergulhar em mundos ficcionais após as aulas, encontrando mais aventura e paixão nas páginas dos livros do que na minha própria existência, que eu considerava bastante satisfatória em sua quietude. Tinha meu apartamento aconchegante, um verdadeiro santuário, repleto de livros empilhados em todas as superfícies imagináveis. Um emaranhado verde de plantas que eu cultivava com esmero e que respondiam ao meu toque, meu gatinho siamês, Lancelot, que era meu confidente silencioso e ronronante, e um grupo seleto de amigos que eu prezava mais que tudo, considerando os verdadeiros tesouros em minha vida. Entre eles, Lívia. Ah, Lívia! Lívia era o espectro de cores vibrantes, os tons neon e os flashes de luz na minha paleta de pastéis, um contraste gritante e ao mesmo tempo fascinante. Lívia era o sol que iluminava e o furacão que agitava. Era o carnaval em pessoa, uma celebração ambulante. Cheia de energia inesgotável, espontaneidade contagiante e um carisma magnético que atraía todos ao seu redor como borboletas para uma flor exótica, sem qualquer esforço aparente. Onde eu era ponderada, cautelosa, medindo cada passo e cada palavra, ela era impulsiva e audaciosa, jogando-se de cabeça nas novas experiências. Onde eu analisava cada detalhe, cada possível cenário e consequência antes de agir, ela simplesmente agia, com uma coragem que me fascinava e, devo confessar, por vezes me aterrorizava. Lívia trabalhava como produtora de eventos, uma profissão que parecia ter sido talhada perfeitamente para sua personalidade extrovertida, seu otimismo contagiante e seu talento nato para transformar ideias grandiosas e muitas vezes extravagantes em experiências memoráveis e espetaculares. Éramos em muitos aspectos, o oposto uma da outra, como o dia e a noite, como o fogo e a água, e talvez fosse exatamente isso que tornava nossa amizade tão forte, tão complementar, há mais de 15 anos. Desde os bancos da escola primária, ela me puxava para fora da minha concha de timidez, arrastando-me para aventuras que eu jamais teria a coragem de iniciar por conta própria, e eu, por outro lado, a trazia de volta à terra, ancorando-a quando seus sonhos mais audaciosos e realistas ameaçavam colidir de frente com a dura realidade. Lívia era a irmã que eu nunca tive, a confidente de todos os meus segredos mais íntimos e embaraçosos, a primeira pessoa a quem eu recorria, não importava a situação, para celebrar as vitórias ou para chorar as derrotas. Nossa conexão era profunda, inquestionável, uma simbiose perfeita, um laço que eu acreditava ser inquebrável. Ou assim eu pensava, ingênua. A verdade, porém, é que, como em toda amizade feminina intensa e de longa data, havia uma corrente subjacente de complexidade. Um fio quase imperceptível de competição velada, um jogo de espelhos onde eu me via refletida em suas conquistas e falhas. Eu a admirava profundamente, sim, sua coragem, sua capacidade de se reinventar, sua luz própria que iluminava qualquer ambiente, mas também existia. Devo admitir hoje com certa vergonha e desconforto, uma pontada aguda de inveja. Inveja da sua facilidade em brilhar, em ser o centro das atenções sem esforço aparente. Da sua beleza descomplicada e da sua capacidade quase sobrenatural de se arriscar em águas desconhecidas e sempre emergir vitoriosa. Eu, por outro lado, vivia em uma zona de conforto cuidadosamente construída, onde o brilho excessivo era evitado a todo custo por medo de atrair olhares indesejados, de ser julgada, de ser criticada e, o pior de tudo, de não ser o suficiente, de não corresponder às expectativas do mundo. Eu me sentia, e aceitava esse papel como pano de fundo perfeito para sua grandiosidade, a coadjuvante de luxo na história da sua vida, a sombra da sua luz que a fazia se destacar ainda mais. E no fundo eu achava que estava feliz, ou pelo menos conformada com esse papel secundário e seguro. Minha insegurança tinha raízes profundas, fincadas em um terreno fértil de comparações e expectativas não ditas. Cresci em uma família que, embora amorosa, valorizava a discrição e a moderação. Ser demais era um erro. Lívia, desde pequena, era demais em tudo, e essa sua exuberância sempre a colocava no centro das atenções. Enquanto Lívia ganhava prêmios em concursos de talentos da escola, eu era elogiada por minhas notas, por meu comportamento impecável.
A sociedade parecia sempre recompensar o brilho de Lívia, e a minha quietude passava despercebida. Isso, sem que eu percebesse, me ensinou a associar brilho com sucesso e a minha própria falta de brilho com uma segurança confortável, uma proteção contra a queda. Eu havia me convencido de que ser o porto seguro era o meu papel, enquanto Lívia era um navio audacioso. Agora, o vestido. Ah, o vestido. Não era apenas um vestido, era o vestido. Eu o encontrei em uma boutique vintage minúscula e escondida em uma rua secundária de Paris, durante aquela que seria a minha única e mais memorável viagem solo à Europa. Um ano sabático que eu me permiti entre empregos, uma tentativa de me redescobrir após uma década de ensino. A loja era um achado, cheia de história e glamour desbotado. Entre araras e araras de seda, veludo e lamê, ele estava lá, pendurado discretamente em um canto. Era um autêntico Dior dos anos 70, em um tom vibrante e hipnotizante de verde esmeralda, que parecia absorver e refletir a luz de uma maneira mágica. Tinha um corte fluido e impecável que caía perfeitamente no corpo, desenhando as curvas com uma elegância natural, e uma fenda lateral ousada, mas perfeitamente equilibrada e sofisticada. Tinha um quê de mistério, de sofisticação inatingível, e ao mesmo tempo, de uma liberdade boêmia que me atraía com força magnética. Eu o comprei com as economias de meses de sacrifício, um verdadeiro investimento que esvaziou minha conta bancária, mas preencheu minha alma com uma alegria quase infantil. Um presente para Clara que eu sonhava em ser, que eu sabia que estava adormecida em mim. Usei-o apenas uma vez, em um evento de gala da editora de um livro que eu havia traduzido, e me senti, pela primeira e talvez única vez na minha vida, a pessoa mais deslumbrante, confiante e poderosa do mundo. Recebi olhares, elogios e por uma noite fui a protagonista. Ele não era apenas uma peça de roupa, era um símbolo da minha ousadia recém-descoberta, da minha capacidade de me destacar, da Clara que eu sonhava em ser, livre das amarras da autoaversão e da timidez. Ele estava guardado religiosamente em uma capa de seda, pendurado na parte mais escura e protegida do meu armário, reservado para uma ocasião muito, muito especial, uma ocasião que ainda não havia surgido. Era o meu segredo de poder, o meu talismã contra a insegurança, a promessa de um futuro brilhante. Aquele mês prometia ser agitado para Lívia. Ela estava produzindo o maior festival de música independente do ano, o Onda Sonora, um evento de proporções épicas que ela vinha planejando há mais de um ano e que, eu sabia, poderia alavancar sua carreira para outro patamar, consolidando seu nome na indústria como uma força a ser reconhecida. Os dias eram de puro estresse, com reuniões intermináveis com patrocinadores exigentes, logística complexa de artistas de última hora, equipes técnicas e uma miríade de problemas imprevistos que a fariam trabalhar dia e noite. Eu estava ali, como sempre, oferecendo apoio moral, ouvindo seus desabafos e ajudando-a a organizar planilhas secundárias, aliviando um pouco sua carga emocional e prática. A noite de abertura do festival seria um grande evento, com a presença de patrocinadores VIP, a imprensa especializada, críticos de música e uma lista seleta de influenciadores digitais ávidos por conteúdo. Lívia precisava estar impecável, irradiando sucesso, confiança e a imagem de uma produtora visionária e competente. A ligação de Lívia veio em uma tarde de sexta-feira, poucas horas antes da abertura oficial do festival, quando eu já estava em casa, preparando meu jantar. Sua voz estava um misto de pânico, desespero e súplica, um alarme que me despertou de minha tranquilidade. Clara, me ajuda. Por favor, me ajuda. Aconteceu um desastre horrível. Meu vestido da abertura, aquele que eu mandei fazer sob medida e que era minha última esperança, não serve. Está apertado, a costureira fez errado, não sei. Ele não fecha. Estou em pânico. Não tenho nada, absolutamente nada para usar. E essa é a noite mais importante da minha vida, da minha carreira. Se eu não aparecer deslumbrante, tudo pode ir por água abaixo. Eu, do outro lado da linha, senti um frio na barriga, um pressentimento agourento. Meu coração acelerou, uma batida descompassada. Eu sabia o que viria a seguir, como se eu pudesse ler seus pensamentos mais desesperados. Lívia, com seu senso de drama característico, começou a listar as opções que havia tentado, todas falhas, todas sem sucesso. Eu não tenho para onde correr, Clara. Não tem mais loja aberta a essa hora. Não tem como alugar nada agora. Estou perdida. O evento começa em 2 horas. Você é minha última e única esperança, meu anjo da guarda, meu porto seguro. O silêncio pairou tenso, carregado de expectativa e de uma urgência que me consumia. Eu olhava para o meu guarda-roupa, para a capa de seda escura onde o vestido esmeralda estava guardado, protegido do tempo e da realidade. Ele era meu talismã, meu segredo.
Minha insegurança, aquela velha conhecida que sempre me sabotava nos momentos cruciais, sussurrava em meu ouvido com uma voz sedutora: não dê. Ela vai brilhar demais, Clara, e você vai se sentir ainda menor, ainda mais apagada. É o seu vestido, o seu momento, não o dela. Guarde-o para você. Mas a voz da amizade, do amor incondicional por Lívia, era mais forte e mais urgente, abafando o sussurro da inveja. É só um vestido, Clara. Um pedaço de tecido. Ela precisa de você. Ela é sua melhor amiga. Você não pode deixá-la na mão neste momento decisivo. E no fundo, uma parte de mim, a parte egoísta e mesquinha que eu não admitia em voz alta, pensava: talvez, apenas talvez, se ela brilhasse com o meu vestido, uma parte do brilho recairia sobre mim. Uma reflexão egoísta que me envergonhava profundamente, mas que era real, uma semente plantada em meu subconsciente. Eu tenho um vestido que talvez sirva, eu disse, com a voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria, sentindo a hesitação em cada palavra. É verde esmeralda, Dior Vintage. É lindo. Mas é muito, muito especial para mim, Lívia. Você sabe o quanto. A resposta dela foi um grito de alegria que quase estourou meus tímpanos, um som que ecoou por todo o apartamento e pela vizinhança. Ai, Clara, você é um anjo que caiu do céu diretamente para me salvar. Eu te amo. Juro que vou cuidar como se fosse minha vida. Você me salvou de um vexame histórico. 5 minutos depois, ela estava batendo na minha porta, seu rosto expressando um misto de desespero aliviado e esperança renovada, seus olhos fascando. Ela viu o vestido, tirado cuidadosamente da capa de seda, e seus olhos se arregalaram, hipnotizados pela beleza da peça. Clara, ele é perfeito. É exatamente o que eu precisava. É divino. É a minha salvação. Eu a ajudei a vestir. Ele caiu como uma luva em seu corpo esguio e elegante, moldando suas formas com perfeição, como se tivesse sido feito sob medida para ela. O verde esmeralda realçava o tom da sua pele bronzeada e o brilho dos seus olhos, que pareciam faiscar ainda mais intensamente. Lívia era pura vida, uma força da natureza, e o vestido nela parecia ganhar uma nova dimensão, um novo propósito, uma alma própria. Você está deslumbrante, Lívia, eu disse, com um nó na garganta. Um misto complexo de orgulho genuíno pela minha amiga e uma pontada estranha no coração. Uma premonição sombria. Eu sabia que ela seria o centro das atenções, que ela roubaria a cena de qualquer um. Mas não imaginava a dimensão daquilo, a avalanche que estava prestes a se desencadear, a proporção do fenômeno. A noite passou. Eu fiquei em casa, assistindo a um filme antigo, tentando me distrair, mas meu celular vibrava com as mensagens de Lívia eufóricas, intercaladas com fotos e pequenos vídeos. Ela dizia que o festival estava sendo um sucesso estrondoso, que a energia era incrível, que as pessoas estavam adorando a experiência. Ela mandou uma selfie rápida no espelho do banheiro do backstage, com o vestido esvoaçando, sorrindo e mandando um beijo para a câmera, a imagem de pura felicidade. Eu sorri de volta, aliviada por ter ajudado, por ter sido útil. Fui dormir com a sensação de dever cumprido, feliz pela minha amiga, pela sua conquista, pela sua glória. O dia seguinte, um sábado, começou como qualquer outro. Acordei tarde, saboreei meu café da manhã sem pressa, folheei um livro, me entregando à preguiça bem-vinda. Até que meu celular começou a vibrar incessantemente, uma avalanche de notificações que eu não conseguia ignorar, um alarme que rompia minha paz. Amigos me mandavam mensagens, uma após a outra, em um fluxo interminável. Clara, você viu a Lívia no Twitter? Seu vestido está em todos os lugares. OMG! Você precisa ver isso agora. Meu coração disparou, uma batida descompassada que ecoou em meus ouvidos. Abri o Twitter, os dedos tremendo incontrolavelmente. E lá estava ela, Lívia, em centenas de fotos e vídeos, não apenas na abertura do festival, mas em diversos momentos da noite, nas redes sociais de influencers e celebridades. O vestido esmeralda. O meu vestido. Ela era a manchete, o assunto do momento. Lívia Costa, a produtora que roubou a cena na abertura do Onda Sonora com um look de cair o queixo. Quem é a mulher de verde esmeralda que está parando a internet e desbancando as celebridades? O vestido vintage que virou febre no Twitter e já esgotou em todas as lojas de departamento. Não era apenas uma menção. Lívia Costa era tendência mundial. O nome dela figurava nos trending topics mais importantes do mundo. E o vestido esmeralda, o meu vestido, era o motivo de toda aquela euforia, de toda aquela comoção digital. A primeira reação foi de um orgulho vertiginoso, uma sensação de que uma parte de mim estava ali, naquele palco de fama. Minha amiga. Ela conseguiu. Ela está arrasando. Que sucesso!
Mas essa sensação, tão nobre e altruísta, logo foi corroída por uma pontada aguda, quase física, de algo que eu não queria admitir, nem para mim mesma nem para ninguém. Inveja. E junto com ela, uma sensação de possessão violada, de perda, de que algo essencial havia sido roubado de mim. Aquele era o meu vestido, o meu talismã, o meu segredo de poder, o meu pedaço de sonho que me fazia sentir especial. E agora ele não era mais meu. Ele era da Lívia. Ele era do Twitter. Ele era do mundo, um ícone acessível a todos, desprovido de sua magia pessoal para mim. Eu me senti roubada, obscurecida, substituída. Não apenas o vestido, mas a própria essência do que ele representava para mim, a minha única vez de brilhar, de ser notada, de me sentir especial, havia sido transferida para ela, usurpada por ela. Parecia que Lívia havia roubado não apenas meu vestido, mas também a minha chance de ser a protagonista, a minha própria luz que eu vinha acendendo timidamente. E para piorar a situação, eu havia dado a ela essa chance, eu havia entregue a ela a ferramenta do meu próprio apagamento. O mapa para o meu próprio exílio da notoriedade. Os tweets e posts eram intermináveis, uma avalanche incessante. Pessoas elogiavam Lívia, seu estilo impecável, sua confiança inabalável, sua energia. Ninguém sabia que aquele vestido era meu. Ninguém me conhecia. Eu, Clara, a dona original do vestido, a amiga que o havia emprestado, era uma nota de rodapé invisível em sua história de sucesso instantâneo. Um figurante anônimo na sua própria vida. Aquele desconforto inicial, aquela leve pontada de inveja, cresceu exponencialmente, transformando-se em um monstro de ressentimento que me consumia por dentro, minando minha paz. Lívia, claro, estava em êxtase. Ela me ligou, a voz transbordando de felicidade e euforia. Clara, você viu? Eu estou no Twitter. O vestido é um sucesso. Todo mundo quer saber onde eu consegui. Você me deu sorte. Você é minha fada madrinha. Ela mal conseguia formular frases completas, de tão emocionada. Eu tentei soar animada, forçando um sorriso no rosto que não chegava aos meus olhos, mas a voz me saiu falha, rouca, mal controlada. Que bom, Lívia. Fico feliz por você. Você merece todo esse sucesso. Aproveite cada segundo. Uma mentira, um engano. Eu não estava feliz, eu estava com raiva. Raiva dela por ter roubado meu brilho, raiva do vestido por ter me traído e me abandonado, raiva de mim mesma por ter emprestado. Por ter sido tão ingênua e por não conseguir lidar com meus sentimentos mesquinhos. Os dias que se seguiram foram um borrão de tormento interno, uma batalha silenciosa em minha própria mente. O Twitter era um portal direto para minha tortura. Cada nova matéria, cada novo elogio a Lívia e ao seu vestido esmeralda, era uma facada em meu peito, uma confirmação dolorosa da minha própria insignificância. Eu me via como uma sombra, uma figura insignificante e desbotada, enquanto ela irradiava luz, vestindo a minha luz, a luz que eu sonhava para mim e que achava que só o vestido poderia me dar. Minha vida de tons pastel parecia ainda mais sem graça, desbotada, em contraste com o brilho neon da fama de Lívia. Meus amigos que também haviam visto o fenômeno tentavam me animar, sem perceber o turbilhão dentro de mim. Que legal a Lívia, né, Clara? Ela sempre foi para isso, sempre teve esse brilho. E aquele vestido, gente, arrasou. Parece que foi feito para ela, de tão perfeito. Ninguém percebia a ferida aberta em mim. Como poderiam? Eu era a amiga generosa, a que sempre estava lá para Lívia, a que sempre a apoiava incondicionalmente. Expressar minha dor, meu ciúme, minha inveja seria mesquinho, pequeno, indecoroso, e eu não queria ser mesquinha, mas eu era, e isso me corroía por dentro. Marcos, meu namorado, percebeu minha angústia silenciosa. Ele me viu navegando incessantemente pelo Twitter em meu celular, o rosto pálido e os olhos marejados, os dedos travados na tela, como se eu estivesse hipnotizada pelo meu próprio sofrimento. Ele me abraçou sem precisar de explicações, sua presença um conforto silencioso em meio ao meu caos. Clara, o que está acontecendo? Você está diferente, distante. Não é você mesma. Eu desabei em seus braços. Contei-lhe sobre a inveja que me consumia, o ressentimento, a sensação de ter sido roubada do meu próprio momento, da minha própria identidade. É ridículo, eu sei. É só um vestido, um pedaço de tecido, mas eu me sentia tão especial nele. Era a minha coisa, o meu brilho, o meu momento. E agora é dela. E ela está em todos os lugares, e eu continuo sendo. Eu, a professora de literatura que ninguém nota, a garota invisível. Eu me sentia patética, e essa vergonha aumentava a minha dor. Marcos me ouviu com paciência infinita, sua mão acariciando meus cabelos, seu olhar fixo em mim, cheio de compreensão e amor. Clara, o brilho não está no vestido. Nunca esteve. O brilho está em você.
A Lívia, sim, é deslumbrante nele. Mas o que a fez brilhar ainda mais foi a confiança que você, em parte, deu a ela ao emprestar algo tão precioso, algo que você amava. E o que a fez ser tendência não foi só o vestido, foi a personalidade dela, a energia dela, a sua história, que ela conseguiu projetar através do vestido. Você tem a sua própria luz, Clara. E ela não depende de um pedaço de tecido. Nem da Lívia. Ela depende de você. De você se permitir brilhar, de você aceitar essa luz. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma, um lenitivo que começou a estancar a ferida, a dor. A cura ainda estava longe, eu sabia, mas uma semente de esperança havia sido plantada. Eu precisava de um tempo, de um espaço para processar tudo aquilo, para digerir a lição que estava sendo cruelmente imposta. Comecei a me afastar um pouco mais das redes sociais, a focar mais no meu trabalho, nos meus livros, em Lancelot e em mim mesma. Tentei ignorar o fenômeno Lívia Costa, mas era impossível. Ela estava em todo lugar, capa de revistas, entrevistas, programas de TV, parcerias com grandes marcas. Sua fama, impulsionada pelo vestido, abriu portas para novos projetos, convites para eventos internacionais. Lívia estava vivendo seu sonho de forma acelerada, e eu estava, remoendo, me sentindo cada vez menor, cada vez mais deslocada. A Lívia percebeu meu afastamento, minha estranha ausência. Ela me ligou várias vezes, me chamou para sair, para almoçar, para tomar um café, mas eu sempre inventava uma desculpa esfarrapada, uma dor de cabeça, um compromisso inadiável. Não conseguia encará-la sem sentir o nó na garganta, a pontada no peito, a vergonha de sentir o que eu sentia, inveja da minha melhor amiga. E essa culpa só aumentava meu tormento, me prendendo ainda mais em um ciclo vicioso de autodepreciação e isolamento. Um mês se passou, que para mim, pareceu uma eternidade de tormento silencioso. Lívia me ligou de novo, e desta vez, havia uma urgência em sua voz que não podia ser ignorada. Clara, preciso te ver. Urgente. Por favor, vem aqui em casa. Não aceito um não como resposta. É importante. Eu preciso falar com você. Fui, o coração pesado, mas com uma curiosidade mórbida que me impulsionava. Ela me recebeu com um abraço apertado, mas seu rosto, embora cansado pelas noites mal dormidas e pela rotina frenética da fama, parecia diferente. Havia uma serenidade que eu não via antes, uma vulnerabilidade que me surpreendeu. Eu sei que você está chateada, Clara, ela começou, me convidando a sentar no sofá, a voz embargada. Eu sei que te machuquei. Eu sei que te deixei de lado. E eu sinto muito por isso. Muito mesmo. Mas eu precisava te devolver o vestido. E te contar uma coisa, a verdade por trás de tudo. Ela pegou o vestido esmeralda que estava dobrado cuidadosamente em uma caixa de seda luxuosa e me entregou com um gesto quase reverente, como se estivesse entregando um tesouro. Ele é seu, Clara. Sempre foi. E sempre será. Ele só teve uma pequena aventura, digamos assim, um pequeno desvio. Ela sorriu, um sorriso triste, mas sincero que me tocou profundamente. Mas eu não queria te contar antes. Eu tive tanto medo de te decepcionar, ou de que você não entendesse o que eu estava passando. De que você me achasse fraca, que eu não era digna de tanto sucesso. Lívia começou a me contar o outro lado da história, a sua versão daquele turbilhão de eventos. A pressão que ela sentia na produtora para fazer o festival ser um sucesso era esmagadora, inumana. Ela estava à beira de um burnout, de um colapso nervoso, lutando contra a síndrome da impostora, sentindo-se constantemente inadequada. Aquela noite em que o vestido dela não serviu, ela estava em crise, um ataque de pânico completo. Chorava no banheiro do backstage, sentindo-se uma fraude, incapaz de cumprir as expectativas que todos, inclusive ela mesma, haviam depositado. Ela havia considerado desistir de tudo, largar a carreira, fugir daquela vida que parecia tão perfeita de fora. O meu vestido, foi a última cartada, a última esperança para encontrar uma força que ela não sentia ter. Quando eu vesti o seu Dior, Clara, ela disse, os olhos marejados de lágrimas que escorriam livremente, eu senti. Eu senti que estava vestindo a sua força, a sua elegância, a sua inteligência, a sua calma. Eu senti que estava vestindo a Clara que sempre me inspirou, que sempre me trouxe para a realidade, que me fazia sentir segura. Eu precisava de algo que me desse confiança, algo que me fizesse sentir que eu era capaz, que eu pertencia àquele lugar, que eu podia enfrentar o mundo de cabeça erguida. E o seu vestido fez isso. Ele me deu a armadura que eu precisava para enfrentar aquela noite. E o sucesso que veio por causa daquela confiança que eu senti. Por causa da sua confiança que você me emprestou, que você me transmitiu sem saber. Ela continuou, revelando as profundezas de sua própria batalha.
A fama instantânea era de início inebriante, um vício que a consumia, mas rapidamente se tornou sufocante, esmagadora, aprisionadora. A pressão para estar sempre perfeita, sempre on, para ter sempre a resposta certa, para manter a imagem pública impecável, era exaustiva, desumanizadora. Ela se sentia cada vez mais distante de si mesma, de quem ela realmente era, de seus valores mais profundos. As parcerias, as propostas, tudo vinha rápido demais, e ela temia estar perdendo sua essência, sua alma, no turbilhão da fama, tornando-se apenas um produto. Eu vi você se afastando, Clara, ela disse, segurando minha mão, com um aperto firme e desesperado. E percebi que enquanto eu estava lá fora buscando validação externa, nos holofotes, nos likes, nos elogios, eu estava perdendo a minha validação mais importante. A nossa amizade. Eu estava perdendo você, a pessoa que me conhece de verdade, que me ama apesar das minhas loucuras, que me aceita como eu sou. E isso me doeu mais do que qualquer crítica ou pressão da fama. Eu percebi que a fama é vazia sem as pessoas que realmente importam. Aquelas palavras me atingiram em cheio, como o sol que finalmente atravessa as nuvens densas de uma tempestade, aquecendo meu coração. A inveja se dissipou como um pesadelo ao amanhecer, desvanecendo-se completamente, substituída por uma compreensão profunda e uma dor renovada, não por mim, mas por ela. Lívia, a mulher que parecia ter tudo, a vida perfeita, a estrela da festa, estava lutando suas próprias batalhas invisíveis, suas próprias crises internas. Suas próprias inseguranças, assim como eu, cada uma à sua maneira. O vestido não era a causa da minha dor, nem a causa da sua felicidade. Ele era um catalisador, um espelho que refletia nossas próprias inseguranças e anseios mais profundos, nossas fragilidades humanas, nossas verdades ocultas. Naquele dia, nosso abraço foi diferente. Não era o abraço da amizade de sempre, da rotina, mas o de duas mulheres que haviam passado por uma jornada individual de crescimento e se reencontraram mais fortes, mais honestas, mais maduras. Um abraço que selava um novo pacto, um novo capítulo para nossa amizade. A partir daquele momento, a dinâmica da nossa amizade mudou para muito melhor. Eu parei de me ver como a coadjuvante, a sombra da Lívia, e comecei a reconhecer a minha própria luz, a minha própria força, a minha própria voz. Eu não precisava do vestido Dior para me sentir deslumbrante. Eu precisava de mim mesma, da minha autenticidade, da minha essência, da minha aceitação. Comecei a me arriscar mais, a sair da minha zona de conforto, daquela bolha protetora. Apresentei um projeto de reestruturação do currículo de literatura na escola, algo que eu adiava há anos por medo de não ser levada a sério. E ele foi aceito com entusiasmo. Abri um blog sobre literatura e moda vintage, combinando minhas duas paixões, e para minha surpresa, ele começou a atrair um público fiel, sedento por conteúdo autêntico e bem-humorado. Eu estava finalmente ocupando o meu próprio palco, vestindo a minha própria pele com confiança, com orgulho, com alegria. Lívia, por sua vez, aprendeu a gerenciar sua fama com mais sabedoria, com mais consciência de si mesma. Ela continuou a brilhar, sim, mas com uma luz mais autêntica, mais consciente de si mesma e de seus limites. Ela reduziu alguns projetos, aprendeu a dizer não sem culpa, e passou a valorizar mais os momentos de tranquilidade e as conexões genuínas, incluindo a nossa amizade, que ela considerava seu maior tesouro, seu porto seguro em meio ao caos da fama. Ela descobriu que o verdadeiro sucesso não estava apenas nos holofotes, mas na paz interior e nas relações verdadeiras e profundas. O vestido esmeralda? Ele se tornou uma lenda em nosso círculo de amigos. Lívia o devolveu, e eu o guardei novamente, mas agora ele tinha um novo significado, uma nova simbologia. Não era mais o símbolo da minha insegurança, nem o gatilho da minha inveja. Ele era um lembrete. Um lembrete de que a verdadeira beleza e o verdadeiro brilho vêm de dentro, da autenticidade, da coragem de ser quem somos, de abraçar nossas vulnerabilidades. De que a amizade genuína e o amor incondicional podem suportar até mesmo os ventos mais fortes da fama e da inveja, se for baseada na honestidade e no respeito mútuo. E que às vezes a vida nos joga um holofote que não esperamos, não para nos ofuscar, mas para nos iluminar o caminho, para nos mostrar a nossa própria força, a nossa própria luz, mesmo que seja através de uma dor inicial. Hoje, quando vejo Lívia brilhar em seus eventos, em suas conquistas, eu sinto apenas alegria e orgulho. Meu coração não tem mais aquela pontada de inveja, ele transborda de uma admiração pura e genuína. E eu me sinto grata. Grata por aquele vestido, por aquela noite, por aquela avalanche de tweets que me jogou em um mar de inseguranças e comparações, sim, mas de onde eu emergi mais forte, mais autêntica, mais eu.
Aquele incidente que me fez questionar tudo sobre mim e sobre nossa amizade, foi, no fim das contas, um presente inesperado. Uma lição valiosa sobre autovalor e conexão humana, sobre o verdadeiro significado de ser uma protagonista na sua própria história. E essa lição me fez e ainda me faz agradecer por tudo. Agradecer pela Lívia, pelo vestido, pelo Twitter, e acima de tudo, pela Clara que eu me tornei, uma Clara que finalmente não tem medo de brilhar com sua própria luz.